Hoje a gente vai falar sobre Marx e suas ideias. E mais do que isso, a gente vai falar do mundo que se criou a partir dessas ideias. Mas antes da gente começar, curte, compartilha e se inscreve no canal. Falar de Marx é sempre muito complicado, porque de um lado nós temos os adoradores e do outro lado nós temos aqueles que não podem ouvir falar no nome dele. E por ser tão intrigante é que eu quis falar sobre ele. Se vocês me perguntarem qual é o lugar que eu ocupo e ocuparei sempre o lugar dos que apenas sabem que nada sabem, porque esse é o melhor lugar para aprender. Então, o que eu trago hoje aqui são reflexões. A maior teoria de Marx se chama materialismo histórico e dialético. Nessa teoria, ele fala sobre as relações de trabalho entre a força de trabalho e o patronato. E fala justamente da desigualdade entre essas duas classes. E é muito mais do que uma reflexão. É praticamente um chamado, porque Marx acredita que a igualdade social, material, ela só acontecerá a partir de uma revolução, a revolução do proletariado. E aí vem a minha primeira reflexão, é quando eu volto para Platão. Platão, que estudou tanto a natureza do homem. E ele levou em conta algo primordial, porque ele disse que cada homem carregava dentro de si uma alma, que nós éramos capazes do mundo das ideias e que o mundo das ideias era tão superior e tão mais real do que o mundo material. E a gente volta para Marx, que dizia que a felicidade estaria intimamente ligada a essas relações de trabalho e a igualdade social. A partir dessa igualdade social, aí fica a pergunta, trazendo lá do Platão, mas a natureza do homem é igual? As vontades, os desejos, as necessidades são iguais? E nesse questionamento eu não coloco a empatia, a solidariedade, porque elas pertencem a um outro departamento. Aí a gente entra na política, e é sempre importante dizer que Marx foi muito mais um crítico do capitalismo do que um defensor do socialismo. E é inegável as contribuições de Marx a partir do momento em que ele coloca a problemática da desigualdade social entre essas classes, entre o patronato e a força de trabalho, principalmente falando dos abusos. Então, pessoas que quando ganhavam um salário, não era um salário fixo, que algumas não ganhavam nada, que trabalhavam horas intermináveis, então não tinha uma carga horária fixa. E a partir dessa exposição de Marx, trazendo esses assuntos à tona, mudanças aconteceram. Mas aí a gente precisa observar quais foram os países e os líderes que adotaram as ideias de Marx. A gente pode falar de Lenin, de Trotsky, de Stalin na União Soviética, de Mao Tse na China, de Fidel Castro em Cuba, da Coreia do Norte, ai meu Deus, como é que chama o cara? Kim Il-sung, não sei se é assim que fala. Bom, acho que são os maiores exemplos, né? Repara, todos ditadores, e como bons ditadores, sanguinários, que estabeleceram de forma autoritária e muitas vezes cruel padrões de pensamento e de comportamento. E, em caso de não obediência, castigos e até a morte. E a partir desses líderes marxistas, nasceram os antimarxistas. E aí, o nosso maior exemplo, talvez o mais doente de todos, Adolf Hitler. E sobre esse ser, sabe-se lá se humano, nada temos a acrescentar.
E aí vem uma outra reflexão minha. Onde ficaram as ideias de Platão sobre a natureza do homem? Platão dizia que é preferível a total ignorância do que o conhecimento em mãos inadequadas. Platão também dizia que o homem que detém o poder e usa esse poder de forma egoísta, ele é, na verdade, um tirano e não um herói. E sobre a política, Platão dizia que alguns políticos deveriam conhecer as leis do universo, mas esses homens são raros. E sobre a construção do Estado, da sociedade, nosso objetivo na construção do Estado é a maior felicidade do todo e não de qualquer classe. E aí entra mais uma reflexão minha. Antes de sermos iguais materialmente, não deveríamos ser iguais no conhecimento, no entendimento do que é justiça, do que é ética e do que é liberdade? Existe uma frase hermetista que diz: a sabedoria é a condição humana plena. Será que nós não precisaríamos de atitudes e comportamentos inspiradores muito mais do que apenas palavras? Pensa nisso. E se você achou o vídeo bacana, curte, compartilha, se inscreve no canal, me segue no Instagram.